Atlântida, um dos maiores e mais persistentes mistérios da humanidade. Uma cidade perdida, uma civilização desaparecida, ou talvez um dos maiores segredos que governos e elites globais tentam esconder de nós há séculos. Durante gerações, pesquisadores, aventureiros e teóricos da conspiração procuraram Atlântida em todos os cantos do planeta e foram ridicularizados, desacreditados ou silenciados. Mas por trás das piadas, dos mitos e da suposta ficção, existem documentos ocultos, mapas antigos e evidências esquecidas que apontam para uma verdade perturbadora. Atlântida pode ter existido, e seu legado influencia o mundo até hoje. Prepare-se para mergulhar no lado proibido dessa história, uma narrativa que envolve catástrofes globais, civilizações avançadas, tecnologias perdidas e uma conspiração internacional para enterrar a verdade sobre o nosso passado. Vamos voltar ao início. O primeiro relato conhecido sobre Atlântida vem do filósofo grego Platão, no século IV a.C. Em seus diálogos Timeu e Crítias, Platão descreve uma poderosa civilização insular, localizada além das colunas de Hércules, o que hoje conhecemos como o Estreito de Gibraltar. Segundo Platão, Atlântida era uma nação tecnologicamente avançada, rica em recursos, com uma sociedade organizada e cidades circulares que se estendiam sobre o mar. Mas seu orgulho, ambição e corrupção levaram à queda. Em um único dia e noite de infortúnio, a ilha de Atlântida desapareceu sob as águas do oceano, destruída por cataclismos que até hoje desafiam a compreensão da ciência. Desde então, a busca por Atlântida se tornou uma obsessão. Mas o que poucos sabem é que, ao longo dos séculos, documentos e relatos ocultos indicaram que Atlântida não era apenas uma lenda. Diversos mapas antigos, como o famoso mapa de Piri Reis do século XVI, mostram traços de costas e terras submersas que não deveriam ser conhecidas naquela época. Esses mapas, segundo estudiosos alternativos, foram baseados em documentos muito mais antigos, preservados por civilizações desaparecidas ou sociedades secretas. Um dos pontos mais intrigantes é o continente submerso no Atlântico, identificado em estudos geológicos e batimétricos. Pesquisas recentes revelaram anomalias no leito do oceano, que sugerem estruturas retangulares e geométricas em regiões como o Platô de Açores e a dorsal mesoatlântica. Essas formações se assemelham a fundações de cidades e construções, desafiando a ideia de que o fundo do oceano é apenas natural e acidentado. Além disso, há relatos históricos esquecidos. Antigos textos egípcios, babilônicos e até registros celtas falam de uma terra além do mar, habitada por seres poderosos, portadores de conhecimento e habilidades extraordinárias. Alguns sugerem que os sobreviventes de Atlântida, após a destruição de sua ilha, migraram para diferentes partes do mundo, fundando colônias que deram origem às grandes civilizações conhecidas, como o Egito, a Mesopotâmia e até as culturas pré-colombianas das Américas. Esse padrão de mitos e lendas sobre deuses ou seres avançados, vindos do mar, aparece em culturas separadas por oceanos e milênios. Coincidência? Ou uma verdade oculta espalhada por aqueles que sobreviveram ao colapso de Atlântida? O mais inquietante é o silêncio oficial. Governos e instituições acadêmicas negam sistematicamente a possibilidade da existência de Atlântida. Pesquisadores que defendem a hipótese são marginalizados, seus trabalhos ignorados ou descredibilizados pela grande mídia. Mas, nos bastidores, há sinais de que as elites sabem muito mais do que revelam. Desde a Segunda Guerra Mundial, existem relatos de expedições secretas no Atlântico Norte, envolvendo submarinos, sondas e operações de mapeamento profundo, realizadas por potências como Estados Unidos, Rússia e organizações privadas. O acesso aos dados desses projetos é restrito e os resultados nunca são divulgados publicamente. Alguns afirmam que estruturas submersas foram de fato localizadas, mas o medo de expor uma verdade que reescreveria a história impede que o mundo conheça esses achados. Além disso, a ligação de Atlântida com sociedades secretas é recorrente.
Grupos como os Illuminati, a maçonaria e ordens esotéricas usam símbolos associados à Atlântida, como pirâmides, tridentes e representações de cidades circulares. Alguns teóricos acreditam que essas sociedades são herdeiras diretas do conhecimento atlante, preservando fragmentos da sabedoria e das tecnologias perdidas. Há quem defenda que a elite global atual, composta por bilionários, políticos e líderes invisíveis, utiliza esse legado para manipular a sociedade, manter o controle e impedir que o público descubra seu verdadeiro passado. E o mais perturbador, existe a teoria de que Atlântida não desapareceu completamente. Alguns afirmam que parte de sua população sobreviveu em cidades subterrâneas, bases escondidas ou mesmo em dimensões paralelas, aguardando o momento de retornar. Essa narrativa se conecta com relatos de OVNIs submersos, encontros com seres não humanos e fenômenos inexplicáveis observados nos oceanos. Se essas teorias forem verdadeiras, Atlântida não é apenas uma ruína submersa, mas uma presença invisível que continua influenciando o mundo. Tecnologias avançadas, portais dimensionais e sociedades ocultas seriam apenas a ponta do iceberg de uma herança muito mais profunda. No Códice Histórico, nosso compromisso é investigar essas camadas esquecidas da humanidade, questionar a narrativa oficial e revelar os segredos que elites e governos tentam esconder. Atlântida pode ter desaparecido sob as águas, mas seu legado, suas pistas e seus enigmas continuam vivos. A pergunta que fica é: estamos prontos para aceitar a verdade sobre o nosso passado? Ou preferimos viver na ignorância confortável das versões oficiais? Enquanto a ciência tradicional tenta silenciar os buscadores da verdade, exploradores independentes, arqueólogos alternativos e estudiosos corajosos seguem desenterrando as pistas. Recentemente, investigações com tecnologia de mapeamento submarino revelaram formações geométricas próximas aos Açores e à costa da Península Ibérica, reacendendo o debate sobre Atlântida. Além disso, cientistas estão reavaliando teorias sobre o chamado Evento de Desastre do Dryas Recente, um cataclismo global ocorrido há cerca de 12.000 anos, coincidindo com o período em que Platão situou a queda de Atlântida. Esse evento teria causado mudanças climáticas abruptas, elevação dos mares e o colapso de civilizações costeiras. Seria a Atlântida uma dessas civilizações? E se for, por que os governos se esforçam tanto para manter isso em segredo? A resposta pode estar no poder. Admitir que existiu uma civilização avançada antes do que a história permite destruiria os fundamentos das instituições modernas. Isso colocaria em xeque as versões oficiais sobre a origem do homem, a evolução das sociedades e o papel das elites no controle do conhecimento. Por isso, a busca por Atlântida não é apenas uma caçada arqueológica, mas um desafio direto à estrutura de poder global. Se o público souber a verdade, o domínio das elites enfraquece. E talvez seja por isso que mapas antigos são escondidos, documentos são destruídos e os exploradores são silenciados. Aqui no Códice Histórico, seguimos em busca dessas verdades esquecidas, explorando os arquivos proibidos e iluminando os mistérios que a humanidade insiste em enterrar. Atlântida não é apenas uma lenda, é um convite ao questionamento, uma janela para o passado oculto e, possivelmente, uma chave para entender o futuro da civilização. Se você quer continuar essa jornada pelos segredos proibidos da humanidade, inscreva-se no Códice Histórico, ative as notificações e prepare-se para mergulhar ainda mais fundo na história que tentaram esconder de você. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo mergulho nas sombras da história.